Boa noite a todos, meu nome é Silvia Regina e eu participo desse grupo de 11 psicanalistas que organizaram e apresentaram palestras mensais durante esse semestre sobre o tema como nos afeta a nossa época, através do Instituto Tempos Modernos, fundado em 1996, que desde então se destina à transmissão da psicanálise, através de congressos, de grupos de estudos, de dispositivos de orientação psicanalítica e através de palestras como essa que nós vamos apresentar hoje. E a palestra de hoje chama-se Tóxico e Manias e será apresentada por Suzana Amália Palácios, que é presidente do Instituto Tempos Modernos e psicanalista, e por Lúcio Artioli, que é psicólogo e psicanalista. Eu desejo a todos um excelente trabalho. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Hoje falaremos sobre as toxicomanias. E dizemos toxicomanias no plural para marcar a diferença do nosso discurso, o discurso da psicanálise, em relação ao discurso médico. Hoje falarei sobre como nos afeta o discurso que considera a droga como sendo um objeto substancial que, graças às suas propriedades farmacológicas, tem o poder de fazer um toxicômano. O desenvolvimento da ciência moderna abalou o lugar da autoridade religiosa e produziu um novo laço social, cujo motor, doravante, o que comanda, não é mais a enunciação do mestre, seu dizer, mas um saber de enunciados, um conjunto acéfalo de ditos. Cito como exemplo pertinente para o assunto de hoje os desdobramentos produzidos no social com a alteração do discurso religioso para o discurso médico em relação à folha de coca após a extração da cocaína em 1855 e do artigo de Freud intitulado Sobre a Coca. Antes do artigo de Freud, a concepção dos europeus e do restante do mundo em relação à coca era de que se tratava de uma planta com poderes mágicos, presenteada aos homens pelos deuses. Inscrito no discurso religioso, o isolamento do alcaloide da planta de coca, 30 anos antes do artigo freudiano, provocava pouca repercussão no meio científico. Cito um trecho do livro Drogas, Psicanálise e Toxicomania, Pegadas de um Encontro, do psicanalista argentino Eduardo Vero Campo, para contextualizar o que quero dizer. Em efeito, o que nos mostra o relato freudiano, escreveu o Campo, é que a coca é uma droga que tem uma longa pré-história antes de encontrar seu lugar na história da ciência. Nesse passado pré-científico, a coca já estava inscrita em um discurso onde aqueles que a consumiam não eram considerados toxicômanos, e sim protegidos dos deuses. No entanto, o ponto que nos interessa destacar, e aqui continuo citando Vero Campo, é a reação dos cientistas ocidentais em relação à coca enquanto planta divina, inscrita já no discurso religioso dos índios. Como era de esperar, a reação foi de rechaço. Em efeito, o discurso médico se nega em um primeiro momento a reconhecer a eficácia farmacológica da coca, sustentando que era puro imaginário. As investigações de Freud sobre a coca aportam para uma nova dimensão. Não se tratava somente de experimentar uma droga que quase ninguém conhecia na Europa, e sim de sustentar ante os olhos do discurso médico que se tratava de uma droga e não de uma planta divina. É importante destacar que a resistência dos médicos contemporâneos de Freud não se fundava na coca, que é eficaz desde o ponto de vista farmacológico, e sim no discurso. Isto nos permite dizer que o que estava em jogo na controvertida passagem da planta divina para a cocaína na categoria farmacológica droga era menos uma questão de droga que de discurso, ou mais precisamente, neste momento estava em jogo um problema de tradução. A saber, as dificuldades em traduzir para a linguagem científica da farmacologia o que os incas diziam em termos religiosos a propósito dessa planta divina. Cabe aqui levar adiante uma reflexão que não é feita por Ocampo em seu livro, mas que não me escapa e acredito ser de fundamental importância para mostrar como o discurso científico nos afeta em nossa hipermodernidade. Em outubro de 1884, ou seja, no mesmo ano em que Freud escreveu sobre a coca, o proprietário da Merck, empresa fabricante da cocaína originalmente utilizada por ele em seu estudo,
escreveu um artigo intitulado A Cocaína e seus Sais, que posteriormente foi traduzido e publicado em 1885 na seção de traduções do Jornal Médico de Chicago. Os médicos norte-americanos foram assim postos a par dos mais recentes progressos europeus no estudo da cocaína. Depois, Hermann Guttmacher, diretor do Jornal Médico de Viena, escreveu em agosto de 1885 o artigo Novas Medicações e Técnicas Terapêuticas, sobre os diferentes preparados de cocaína e seus efeitos, citando, entre outros autores, os experimentos realizados por Freud com a cocaína produzida pela empresa Park Davis & Company. O que aconteceu a partir do momento em que as grandes empresas farmacêuticas apropriaram-se do discurso científico para propagandear seu produto, informando e ensinando aos médicos os modos de administração, os efeitos esperados e as indicações terapêuticas de sua substância maravilhosa. Os médicos da época, por intermédio dessa manobra discursiva, passaram a prescrever a cocaína para tratar um número cada vez maior de sintomas dos seus pacientes, contribuindo assim para elevar a coca ao status de panaceia, e não esqueçamos, ao respectivo lucro dos fabricantes da droga. Levando em consideração as partículas pan, que significa todo, e a con, que significa remédio, que formam a palavra panaceia, a cocaína, a partir do momento de sua inscrição no discurso do capitalismo, tornou-se um remédio para dar conta do todo. Não demorou muito para surgirem os efeitos no social da incursão da coca na categoria de remédio. A apropriação do discurso científico pelo discurso capitalista propiciou um lugar para a crença neste impossível, isto é, num remédio que dê conta de tudo, o que levou muita gente à dependência e uma nova alteração de discurso em relação à cocaína. Passou de ser uma panaceia para o terceiro flagelo da humanidade. A ciência, ao produzir como condição para se sustentar um discurso que esvazia a dimensão do sujeito, desautorizando a legitimidade dos dizeres de um mestre para legitimar apenas os ditos, abre espaço para os sujeitos não se responsabilizarem por sua posição. Quero dizer com isso que, ao adotarem uma substância como panaceia, supondo poderes que vão além de seus comprovados efeitos farmacológicos no corpo, os sujeitos adotam um discurso que os esvazia em sua dimensão simbólica. Esse esvaziamento é de tal ordem que dizem para si e para os outros que não conseguem resistir. A droga é mais forte. O que se torna uma triste realidade a partir do momento em que os recursos simbólicos nos quais o sujeito se referencia para dar conta das dores e alegrias de existir estão a serviço do consumo e do lucro das grandes empresas. Vocês podem perceber que esse artifício discursivo que exclui do sujeito a responsabilidade que tem por sua posição pode ser empregado nas mais diversas modalidades de adicção. A origem etimológica da palavra adicção, escreveu Décio Gurfinkel em seu livro A Pulsão e seu Objeto Droga, estudo psicanalítico sobre a toxicomania, provém do latim addicto. Nos tempos da República Romana, assim era denominado o homem que, para pagar uma dívida, se convertia em escravo por não dispor de outros recursos para cumprir o compromisso contraído. Podemos ler com Freud e Lacan que tornar-se escravo de alguém por não ter recursos para pagar uma dívida não ocorre somente pelos efeitos de discurso que nos afetam em nossa época. A adicção e os sujeitos adictos a algo ou a alguém existem muito provavelmente desde antes dos tempos da República Romana e não duvidamos continuarão a existir no futuro. Digo isso porque o ser humano, devido à sua condição de ser falante, carrega uma dívida simbólica. Lacan formalizou esta dívida fundamental como consequência da causação do sujeito e a denominou falta no grande outro. Esta falta, que é decorrente da estrutura do significante, faz com que o sujeito não a tenha contraído ativamente, embora mesmo assim tenha que pagá-la. A maneira como o inconsciente de cada um está estruturado determina a forma de pagamento desta dívida que a castração no grande outro coloca em jogo. Os toxicômanos, ao elegerem uma substância para remediar tudo, conferem uma consistência que não existe a este grande outro. Ao recorrerem à panaceia para em seguida oferecerem-se como escravos, os sujeitos toxicômanos supõem pagar a dívida pela falta no grande outro. Tentar tamponar essa falta não é sem consequência para o sujeito. Nessa tentativa ele acaba se tornando inconsistente ao invés de desejante.
Acredito que ao promovermos esses encontros para falarmos dos efeitos da hipermodernidade no social, criamos possibilidades para afetar nossa época. Sabemos pelo discurso da psicanálise que quando algo não é simbolizado pelo sujeito, retorna repetidamente como ato inconsciente. Falar aqui da dívida que nos é constitutiva e que pagamos de acordo com os recursos simbólicos que possuímos, e de um discurso que se apropria do que nos é constitutivo para gerar lucro às grandes empresas, produzindo como rastro consumidores escravizados pelas substâncias que fabricam, nos dá condições para entender por que atualmente, de acordo com a edição de 2 de outubro de 2013 da revista Veja Rio, o Rivotril é adotado por cariocas como panaceia para as tensões do dia a dia, sendo o calmante mais consumido no Rio à frente de drogas para a impotência sexual e a hipertensão. Responsabilizar-se pela posição de sujeito desejante é o que permite a cada um elaborar simbolicamente pedaços do real, de modo a impedir a repetição daquilo que não lhe faz bem e do qual não precisa para existir, afetando com essa operação a cultura. Muito obrigado. Nós trabalhamos já, como decía Lúcio, as depressões, o pânico, as violências, as solidões, e de todas elas, assim como hoje falando das toxicomanias, temos que dizer que não constituem estrutura nenhuma, estrutura clínica, não? Como tampouco sintomas no sentido freudiano, ou seja, uma formação de compromisso, ni tampouco sintoma no sentido de Lacan, como formação do inconsciente. En sua radicalidade constituem uma ruptura, estou falando en sua radicalidade, constituem uma ruptura com a função da palavra, quer dizer, em termos da psicanálise, uma ruptura com o gozo fálico. Pois bem, as drogas podem ser um objeto necessário ou contingente em diferentes estruturas clínicas e também cumprem uma função que pode servir para muitas e diversas questões. Por exemplo, um sujeito histérico pode drogar-se para mostrar sua indiferença ou sua alma vela a respeito da ordem do amo de turno. Não se pode, é proibido. Agora vem um perverso, pode usar drogas para angustiar os outros ou para produzir gozo no outro, quer dizer, neste ponto, sofrimento. E um psicótico pode usar drogas para poder introduzir-se ou incluir-se no social. E de ali ser nomeado com o nome de adicto, de drogadicto ou de toxicómano. En este sentido, batizado con un nome que responde ao que consome. A radicalização deste desligamento que les estou dizendo da função da palavra, quer dizer do propriamente humano, pode chegar a fazer das drogas, e en este sentido digo a que for legal ou ilegal, verdadeiros e únicos parceiros. Esse objeto da exigência ou pulsional ou da necessidade imperiosa anula o outro e, por consequência lógica, anula também ao sujeito. Podemos ver assim que a rejeição do outro, ou seja, o lugar onde existimos, o lugar desde onde e pelo qual nos humanizamos, esta rejeição é uma recusa a que o gozo do próprio corpo seja metaforizado pelo gozo do corpo do outro.
o que nos posibilita ver a afinidade que há entre o gozo do toxicómano e o gozo cínico. Hoxe os discursos que nos dominan clasifican as prácticas de uso de drogas con nomes que conlevan denigración e desprezo, o que les permite a moitos, sexa do lado da saúde pública como do xurídico ou do policial, supor que ten o direito de segregalos, maltratalos como restos humanos. Como todos sabemos, as drogas ten diversos e diferentes usos e diversas finalidades. Así como tamén ten diversos efeitos no organismo, sexa no sistema nervoso central ou en cualquier outro órgano que modifica ou transforma. A maconha é, como droga natural, a droga do prazer, verdade? Recoñecida pelos 18 estados de Norteamérica como a nova droga da felicidade, que tamén como panacea serve para tudo. Esta é hoxe unha adición de masas, verdade? Como o álcool, e por tanto compatível con o lazo social. Son usadas para obter mellor rendimento ou unha mellor performance no traballo e nos negocios. E o éxtasis, por exemplo, e outras, para ter máis resistencia e enerxía as que exixen as loitadas. Mas, embora no mercado o consumo sexa para todos, os usos das drogas son particulares a función que cumpren na economía psíquica de cada un. Para cada un, imaginaria e simbólicamente, as drogas significan por como elas se inscreven segundo crenzas, estilos de vida, nivel social e económico, e tamén o gozo que producen. Para os marginalizados e empobrecidos, o mercado oferece o resto do resto, a pasta base, o que para nós é o crack e para a Argentina o paco. Para os frecuentadores das baladas a cocaína, o álcool, o éxtasis e outros. Pois é, moito cedo Freud se ocupou da adicción ás drogas. Por exemplo, na carta do día 22 de outubro de 1897, na correspondencia que ele envía a Fliss, ele escreve que as adições son un hábito que se asume compulsivamente tal como a protomanía. E a protomanía non é outra coisa máis que a masturbación, considerada por Freud como o primeiro e único dos grandes hábitos. No texto O tratamento da alma ou psíquico, segundo como se teña traducido, Freud escreve algo importantísimo, como sempre, verdade? E diz que o hipnotizado é o independente do hipnotizador. Dependente, un dependente do hipnotizador. A mesma coisa que acontece con alguén dependente da droga, verdade? E entón, isto nos posibilita recoñecer que a hipnosis é unha adicción ou unha droga, o que nos permite considerar o estatuto tóxico da palabra, que é o verdadeiro tóxico que nos interesa nunha experiencia de análise. En seu texto O malestar na cultura, Freud sitúa as drogas como quitapenas, como tirapenas. E ele dice usadas para desembarazar dos sofrimentos, non sendo en si mesmas causas do malestar. Eu quero citar un parágrafo do malestar na cultura. Con que clareza Freud vía isto. Ele dice así: o que se consegue con as substancias embriagantes na luta pela felicidade é por distancia a miseria. As drogas
son ofrecidas como un bien tan grande que individuos y povos enteros les ten otorgado una posición fixa na economía libidinal. Non só se les debe un gaño inmediato de placer, mas una cuota de independencia ardientemente anulada a respecto do mundo exterior. Con ayuda dos quitapenas o tirapenas, é posible sustraírse en cualquier momento da presión da realidade e refugiarse no propio mundo. É notorio, dice, que esta propiedade dos embriagantes determinan justamente seu carácter perigoso e danoso. Se pode dizer qual é a función da droga de forma máis clara que ele? E falando de embriagantes, os psicanalistas sabemos que é a manía, verdade? Porque a manía sempre embriaga, embora sin sustancias embriagantes. Para a manía alcanza con que a palabra se expanda sin límites, o que vampiriza e sufoca. Cuando a palabra non deixa de dicerse, cuando non se pode parar de falar, ese sinfín da palabra disolve a suxeito por ser unha palabra que, por non ter fin, anula o dizer. Como as doenzas somáticas, como os sintomas en xeral, as drogas tamén teñen unha función para o suxeito. E é por saber disto que os analistas non nos ocupamos con as drogas que os outros consomen. Xa que sabemos que a droga xamais é causa do suxeito. Unha clínica que se ocupa do consumo, unha clínica que se ocupa das drogas, é a clínica que facen os naranóns e todos os outros anónimos. Tamén unha clínica de drogas é do consumo, estou dicendo, verdade? E é unha clínica que practican os psiquiatras. Cando trocan a un heroinómano a heroína pela metadona, ou cando dan a torto e direito droga para cualquier cousa. Tamén é unha clínica do consumo o que facen os comportamentalistas e os conductistas. E digo que facen o mesmo porque acreditan que condicionando e regulando a vida dos adictos, dos ditos adictos, poden limitar ou reducir a pulsión de morte. Para eles o importante é o obxeto droga, así como para os comportamentalistas e os cognitivistas, cuando se encontran con un anoréxico, con un bulímico, o importante será o obxeto comida.